E o título da mensagem é: Você não está sozinho na fornalha. Nós vamos meditar nessa passagem que relata um dos episódios fantásticos e muito conhecido também no Antigo Testamento. E eu digo também que é profundo e impressionante quando nós lemos e meditamos neste capítulo e podemos observar os cuidados de Deus. Um resumo aqui do começo do livro daqui de Daniel, quando nós lemos aqui nos primeiros versículos, nós vemos que o rei Nabucodonosor, o qual Babilônia dominava, o reino babilônico, ele dominava naqueles tempos ali, aquele mundo praticamente conhecido, né? Ele tinha uma influência ali de poderio tremenda. Então o rei Nabucodonosor, ele mandou construir uma grande estátua de ouro. Nós podemos ver isso aqui nos primeiros 7 versículos. Ele convocou todas as autoridades do império para que lá no campo de Dura, para quando ele tocasse os tamborins, as flautas e os instrumentos musicais, havia ali uma adoração do povo que estava diante dessa estátua. Então foi uma convocação, e a ordem inclusive ali ainda tinha, né, que uma severa punição para aqueles que não adorassem, porque depois nós podemos ver no decorrer deste capítulo que aqueles que não adorassem estaria sendo jogado ali na fornalha de fogo ardente. Então, diante dessa ameaça, todos os presentes ali que estavam naquele local, quando ouviram o tocar dos instrumentos, obedeceram e se prostraram para adorar a estátua erguida pelo rei. Mas aí que vem a história magnífica, a história impressionante e abençoadora para o povo de Deus, porque nem todos ali se prostraram diante da imagem, diante daquela estátua erguida por um rei, a qual ele queria adoração. E daí nós vemos aí nos versos 8 em diante, 3 jovens que não se curvaram diante da estátua. E quem que eram esses jovens? Isso aí, Sadraque, Mesaque e Abidnego, jovens que juntamente aí com Daniel foram trazidos cativos à Babilônia, quando a Babilônia lhe sitiou, tomou ali o povo de Israel e levou cativo seus príncipes e os principais ali do reino, e dentre eles estava ali Sadraque, Mesaque e Abidnego. Eles foram depois acusados por alguns astrólogos, que nós vemos também na Bíblia, e então o rei Nabucodonosor ordenou que trouxesse eles na presença dele novamente, deu aquela, entre aspas, aquela chance: a hora que tocar de novo, vocês se curvam e adoram a imagem. Mas mesmo assim, eles se mantiveram fiéis diante daquilo que eles se colocaram desde o início e não se prostraram. Foram punidos, receberam ali a punição, mas não se prostraram. Lá no verso 16 e 17 do capítulo 3 de Daniel, diz que Sadraque, Mesaque e Abidnego disseram ao rei: Nabucodonosor, não precisamos responder-te sobre isso. O nosso Deus, quem cultuamos, pode nos livrar da fornalha de fogo ardente, e Ele nos livrará da tua mão, ó rei. Resposta dos jovens, resposta de homens que estavam comprometidos com o reino e com a palavra de Deus, e sabiam muito bem que eles serviam. O rei ficou extremamente enraivecido, dando aqui um contexto geral desta passagem. Ele mandou amarrar aqueles jovens e jogar na fornalha
que estava tão quente que os homens, os quais, guerreiros que estavam levando eles até aquela fornalha para ser jogados dentro dela, a Bíblia relata que eles morreram, lá no verso 22, que esses homens, só de chegar perto dessa fornalha, que amarraram os 3, morreram com o calor, de tão forte que estavam. Lá no verso 23, eu convido os irmãos para lerem comigo também. Estes 3, Sadraque, Mesaque e Abidnego, caíram amarrados dentro da fornalha de fogo ardente. Nós vivemos, meus irmãos, irmãs, todos que estão aqui presentes, em tempos que exigem nossa lealdade acima de tudo. Uma lealdade a qual nós precisamos nos colocar frequentemente alertas, porque são tempos em que a fidelidade a Deus frequentemente ela está sendo atacada, ela entra em conflito. Por que ela entra em conflito? Ela entra em conflito até mesmo pela pressão culturais. Faz parte da cultura, faz parte da nova vida, os tempos mudaram. Nós devemos seguir assim, as coisas mudam. Antigamente as pessoas falavam dessa maneira, casavam-se dessa maneira, agiam-se dessa maneira, não frequentavam certos lugares, ou não participavam de certas situações, de certas festas e tantas outras, mas as coisas mudam, porque a cultura muda, o tempo muda, e devemos nos enquadrar. Mas o nosso Deus não muda, a palavra de Deus também não muda, meus irmãos. Por isso as pressões culturais, muitas vezes a gente tem que se colocar contra. Não uma, não duas, não 3, mas muitas vezes pressões profissionais. Já ouvi relatos, o qual servos cristãos, uma serva, recebia a orientação de mentir, daí falava, não, eu não vou mentir, aí eu vou estar enganando a pessoa. Daí uma pessoa supostamente crente falava, não, mas você tem que entender que serviço é uma coisa e lá na igreja é outra. Então aqui tem que fazer porque é trabalho, como se o trabalho secular fosse algo separado da nossa vida como crente. E dessa pessoa firmemente falou, não, eu não vou fazer. Pressões para que você se curve, para que você faça aquilo que é ditame deste mundo e destes séculos. Meus irmãos, não se engane, assim como nos dias da Babilônia, nós somos desafiados, dia após dia, curvar-se diante. Eu vou entrar aqui com aspas, tá? Porque eu vou falar aqui curvar em imagens, mas não são muitas vezes imagens palpadas, ou imagens vistas, ou talvez construídas, mas imagens modernas. O seu trabalho é mais importante do que a Deus, então faça qualquer coisa para que você possa preservá-lo ou cuidá-lo. É isso que muitas vezes a gente ouve. Não, o que importa, entre aspas, é o amor. O que você deve sempre correr atrás é o amor. Se você está se sentindo bem no que você está fazendo, mesmo que seja errado, mas é você que está se sentindo bem. Verdades que distorcem e trazem de uma forma sutil a mentira satânica, uma mentira a qual querem fazer o povo de Deus se curvar. Não se enganem, meus irmãos, essa vida moderna, os sistemas e valores que nós temos hoje,
como houve desde aí da queda da humanidade. Mas a gente não está lá há 3.000 anos atrás, 2.000 anos atrás. Nós estamos aqui no século 21 e a gente tem que estar atento que há uma inversão de valores. Os poderes que exigem aí uma lealdade ao eu, uma lealdade à supremacia do eu, uma lealdade no nosso prazer, uma lealdade naquilo que eu somente quero, mas a Bíblia nos leva e nos chama a ter uma lealdade a Deus. Doa o que o doer, custe o que custar, uma lealdade e não se curvar. E o texto de Daniel, ele nos revela uma fidelidade que pode nos levar, muitas vezes, numa fornalha. Mas também uma coisa é certa, que nós vamos meditar aqui hoje, e que nos assegura, que Deus, ele não nos abandona. Deus, ele não abandona os seus. Quando o fogo está intenso, Ele está contigo. Muitas vezes Ele não vai te livrar do fogo, não vai te livrar das dores, não vai te livrar daquela amargura de poder sofrer aquele momento, aquela perseguição, ou aquela perda, mas Ele diz para você e nos garante através da tua palavra, que eu estarei contigo, nas dores da sua vida, é a palavra de Deus. Então Ele estará conosco, nos dias mais ardentes da nossa vida, do fogo mais intenso que nós estejamos passando, do momento mais duvidoso, muito vezes nebuloso e talvez até desanimador. Deus, Ele está conosco, porque Ele nunca abandona os seus, e Ele sempre estará conosco até a consumação desse século, até a vinda dEle, até nós estarmos junto com Ele lá na eternidade em glória. Ele estará conosco. É o Deus que nós servimos. Mas, irmãos, queria então, são três na verdade são 4 tópicos bem rápidos, mas 4 tópicos que eu quero compartilhar com os irmãos, com todos aqui essa noite. O primeiro é o espanto do mundo diante da fidelidade dos servos de Cristo. Lá no verso 24, vai ser projetado aqui, mas abre suas Bíblias também. A palavra de Deus nos diz: então o rei Nabucodonosor, ele ficou impressionado e se levantou depressa. Depois ele ter lá falado para os jovens: se curvem, e ele falou: nós não nos curvaremos. Nós servimos um Deus santo e não servimos a homens e nem a um outro Deus que não seja o Deus verdadeiro. Depois deles serem amarrados e jogados dentro daquela fornalha ardente, o rei Nabucodonosor ficou impressionado e se levantou depressa e falou e disse aos seus conselheiros: não lançamos dentro do fogo 3 homens amarrados? Responderam ao rei: é verdade, ó rei. Ó Senhor, daqui eu fico imaginando a cena, meus irmãos. Para um pouquinho ali, né, e a gente imerge um pouquinho naquela história, naquele momento. O rei enfurecido, o rei cuspindo fogo, querendo matar aqueles jovens, pega aqueles jovens, não ele, né, os seus súditos, joga na fornalha, e de repente ele vê algo que impressiona. Ele olha e fala: o que está acontecendo ali? Então Nabucodonosor, meus irmãos, ele fica perplexo. Ele é confrontado com um fato inegável. A realidade já não obedece mais às suas duras ordens. A ordem dele era que matasse. Ele tinha lá o direito, como rei da época, dar a vida ou tirar a vida, falar quem ia ou quem não ia, se a pessoa ficava de pé ou sentada.
mandou matar aqueles jovens, e de repente ele olha algo que é inegável, que foi totalmente ali divergente das suas ordens. Ele lançou 3 homens dentro da fornalha, mas agora vê que algo além do seu controle está acontecendo lá, algo que fugiu das suas mãos, e ele não tem poder, nem sendo o rei, de entrar lá e executar o trabalho, ou até mesmo falar para aumentar aquilo lá. Deixa ele surpreendido, que daqui a pouquinho a gente vai ler o que é, os irmãos já até sabem, mas deixou o rei intrigado, e viu que ele não tinha o controle. Então, meus irmãos, uma coisa é muito certa, o texto nos mostra que o poder humano, eles têm limites. Não se enganem, o poder dos homens, o poder do ser humano tem limite. Não importa quem seja, não importa quem é a figura. Naquele tempo o rei representava a autoridade máxima da época, mas nem mesmo ele pôde determinar o resultado final daquele jovem, quando Deus intervém. Então, meus irmãos, o mundo, ele espera que a fidelidade de Deus, ou que a fidelidade a Deus, nos resulte em derrota, nos resulte em vergonha, nos resulte em destruição. No entanto, quando os servos do Senhor, eles permanecem firmes, inabaláveis, mesmo em meio a chamas, isso gera espanto. Nós tivemos uma vez uma certa situação profissional, que recebemos uma ordem de fazer algo que não era certo, totalmente errado. Na verdade, estaria sendo ali, estaria ali fazendo algo ilegal, até perante a lei que regia aquela situação. Daí a pessoa olhou uma para a outra assim, e falou assim: e aí? Ambos cristãos? Vamos ouvir a voz da autoridade gerencial? Ou vamos falar não? Não, vamos falar não. Não vamos fazer isso. Não vamos cumprir essa ordem do gerencial de fazer essa falcatrua, de estar ali distorcendo algumas coisas para benefício de outras. Mas essa pessoa olha e fala: mas vai ter dano. Mas nosso Deus é maior. E não deu outra. A gerência cuspiu fogo. Onde já se viu, não cumpriu nossa ordem, não sei o quê, e foi bem. Mas Deus ainda preservou. Não foi demitidos, não foi rebaixados. Pelo contrário, com o passar do tempo ganhava-se mais respeito. Mas a questão é, meus irmãos, que muitas vezes o mundo espera uma derrota daqueles que estão sendo fiéis a Deus. Olha na história da igreja. A igreja está de pé há mais de 2000 anos. Começou lá atrás. Começou com os apóstolos ali, servos do Senhor, sendo perseguidos, maltratados, açoitados, jogados na cova de leões, jogados para ser mortos, sendo feito tochas humanas para iluminar uma caminhada romana, colocado em arenas, colocado na pior forma possível que o ser humano podia estar, mas mesmo assim a igreja de Cristo prevaleceu. A igreja de Cristo não parou, a igreja de Cristo não sucumbiu,
E ela, pelo contrário, cresceu, e como cresce mais e mais, porque a fidelidade de Deus é maior, e os planos dos homens têm limite, e seja o homem quem for, pode ser o nosso presidente, o nosso governador, a nossa prefeita, pode ser autoridades mundiais que têm todas os seus poderes, tanto bélicos quanto de dinheiro, estratégia, pode ser o dono, pode ser quem for, mas todos os planos humanos têm limite diante de Deus, porque Deus é soberano, e Ele vai fazer que tudo converja naquilo que Ele deseja que aconteça, e não adianta. A fidelidade verdadeira, ela desafia a lógica, meus irmãos, ela não tem uma lógica humana, ela não tem uma lógica que leva você a talvez uma segurança completa humana, ou talvez a um glamour humano, ou uma aceitação humana. Ela não tem lógica, ela perde muitas vezes ali um pouco o entendimento humano, mas ela se baseia sempre na fidelidade que nós temos em Deus, nas nossas convicções eternas e naquilo que nós sabemos que nós somos. Conta-se eu vi um relato uma vez, não foi aqui de Bauru, nem sei de que cidade que foi, não foi nem nossa cidade circunvizinhas, de um jovem que tinha uma programação na igreja, e naquele dia, o patrão chegou e falou assim: olha, eu quero todo mundo vindo aqui, mas era muito importante aquela programação que ele tinha, pois ele estava envolvido praticamente ali nas atividades todas ali, e ele falou que não dava, falou: olha, eu não vou mais, não quer hora extra, vai ter tudo? Não dá, não dá, olha, infelizmente eu não consigo, de hoje para amanhã eu não consigo, porque eu já tenho essa atividade domingo, que eu já estava, se fosse algo que eu já estava me programando, eu conseguia, mas não dá, então tá bom, não quer vir, não vem. Daí quando ele chegou na segunda-feira, ele foi demitido, mandou ele embora, você não serve para trabalhar, então o dia que eu quero, então foi mandado embora, mandou ele embora, foi, amém. Daí passado um tempo, esse patrão, esse empresário que mandou essa pessoa embora, ele chegou, um amigo que estava abrindo ali uma instituição financeira, alguma coisa assim, que chegou e falou: olha, eu estou chegando aqui na cidade, eu não conheço ninguém de confiança, alguém que se aplicaria a essa vaga, se aplicaria a este momento aqui, que eu estou de trabalho, eu precisava de uma indicação, aí se tiver, além dos recrutadores ali, se tiver alguém a indicar a essa vaga de gerente, eu precisava dele. Rapaz, eu tenho um cara para você, esse é ponta firme. Daí ele falou: quem? Aí um cara que trabalhava para mim aqui, que eu mandei ele embora. Daí o cara falou: que você é louco, velho, você está fazendo o quê? Você tropeçou, bateu a cabeça, você não dormiu direito, você mandou o cara embora, você vai me oferecer, está me dando uma bomba? E não, você não entendeu, esse cara não gosta de dinheiro. Daí ele falou: não gosta, por quê? Não, ia pagar hora extra para ele, ia fazer um monte de coisa lá, mas como ele tinha uma atividade na igreja dele lá, ele falou que não veio, daí eu fiquei com raiva dele e mandei ele embora. Mas ele é bom, e cara honesto. Então eu estou vendo como é financeiro, não dá para você pôr qualquer um, então você tem que pôr alguém que não gosta de dinheiro, sabe, que não vai te roubar. E daí ele indicou, e o cara foi trabalhar como gerente. A matemática de Deus é diferente, e vai ser assim sempre, que você vai virar gerente? Não é isso que eu estou dizendo, viu? Não é isso. De repente vai falar: todo mundo vai ser gerente, quem que vai fazer a atividade, né? Eu fico pensando, né? Se todo mundo, nós temos uma arquiteta aqui no nosso meio, se todo mundo for arquiteta, Érica, e não tiver um pedreiro, um ajudante de pedreiro, não tiver um encarregado de obra, nós não tivermos um eletricista, o que vai ser? Né? Porque todo mundo é aqui, ninguém não vai ter. Então, se todo mundo ser gerente, quem que vai fazer? Então, a questão não é cargo, a questão não é você ter posição, a questão não é essa. A questão é
que você tem que fazer aquilo que Deus mandou você fazer, independente das consequências que você vai ter diante dessa escolha. Porque quando você decide obedecer a Deus, mesmo sob pressão, sua vida, ela se torna um testemunho que confronta as expectativas do mundo. Um testemunho fiel. E quando obedecemos a Deus, mesmo sob ameaça, nós colocamos nossa vida, sabe, na jurisdição de quem? De Deus. É Deus que vai ser o nosso justo juiz e fiel. Porque quando eu coloco a minha vida sob a jurisdição dele, não mais sob a lógica humana, eu posso confiar que todas as coisas cooperarão para o bem daqueles que amam a Deus, que tudo se convergirá para o bem daqueles que amam a Deus, que os planos de Deus nunca vai falhar na nossa vida. Mas o grande problema é quando você quer ajudar a Deus a fazer as coisas, pôr o dedinho lá, oh Deus, está demorando para essa resposta sair, daí você vai lá, dá um jeitinho de responder. Você já viu aquele termo, né? E a vaca vai para o brejo? É isso, né? Daí é difícil tirar, vai morrer. Então, meus irmãos, confie no Senhor. E daí eu falei que o rei Nabucodonosor ficou espantado, né? Ficou lá olhando, porque ele viu a presença do quarto homem na fornalha. Aí que vem a loucura. Ser crente é tão legal, né, irmãos? Que é coisa de louco mesmo, né? Se a gente fosse ver, a gente está no hospício, né? Estou brincando, nem tanto, né? Mas coisa de louco. É uma lógica maluca. É um negócio que a gente não consegue entender. Verso 25. Disse ele quem? O rei Nabucodonosor. Disse ele: porém eu vejo 4 homens soltos. Vê o que, irmãos? Quantos foram jogados? E amarrados? E vejo 4 homens que andam passeando dentro do fogo, e eles nada sofrem. E o 4º homem é parecido com o filho dos deuses. Meus irmãos, este que posso dizer que é o coração do texto, que é algo sublime. Deus, nosso Deus, que é o Deus de Sadraque, Mesaque, Abidnego, que é o Deus de Moisés, o Deus de Abraão, é o Deus de Paulo, de Pedro, é o nosso Deus, não impediu que esses homens fossem lançados na fornalha. Ele não impediu. Ele poderia ter impedido, não poderia? Não vai. Um infarta, a fornalha fica geladinha, se apaga, começa uma ventania que todo mundo tem que sair correndo. Não, Deus não impediu que eles fossem jogados naquela fornalha, mas Ele fez algo muito além. Ele entrou com eles naquela fornalha. Então a tradição cristã, né, quando nós vemos alguns estudiosos, comentaristas bíblicos, teólogos, nos quais dizem ali até uma manifestação do próprio Cristo ali, sendo revelado ali de um modo profundo, juntamente com aqueles jovens. Então, meus irmãos, volto a dizer, Deus não apenas livra a gente do fogo. Deus não é aquele que apenas vai livrar você da dor, da perda, do choro. Ele pode livrar? Pode. Ele pode curar? Pode. Ele pode te dar um emprego? Pode. Ele pode te libertar, pode restabelecer o seu lar, Ele pode trazer novas emoções, Ele pode curar teu coração, Ele pode fazer, pode. Ele é um Deus que pode tudo, mas também é o Deus que te sustenta em meio à sua dor, é o Deus que sustenta em meio ao fogo, quando a tua casa não vai bem, quando teus filhos estão talvez sucumbindo, quando parece que os pais já não se entendem, quando o emprego não corresponde, quando a luta parece interminável e quando a luta parece invencível, Deus, Ele está
com a gente, porque Deus anda com a gente no meio do fogo, Ele não nos solta à deriva. Ele entra em cena sempre, porque Ele sempre está na cena das nossas vidas, Ele está conosco. Eles entraram atados. Atados, o que é atados? Amarrados, presos. Para quê? Para não se sair. Entraram atados, presos, e saíram soltos. Entraram ali sobre uma coerção, obrigados, mas caminhavam livremente na fornalha. Muito interessante, meus irmãos, nós colocarmos essa passagem como algo que a gente possa aplicar na nossa vida também. O fogo não os paralisou, não paralisou eles, eles caminhavam, então significa que não estavam inertes, não significa que eles estavam confiantes naquele a quem eles serviam, caminhavam. A fornalha, que deveria ser um lugar de morte e destruição, tornou-se ali um espaço de liberdade, porque Deus estava no meio. Então, como alguém que entra aqui numa crise financeira, numa crise de saúde, numa crise relacional, numa crise existencial, numa crise emocional, nas crises e mais diversas crises, aqueles que atravessam perseguições, sejam familiares, seja no trabalho, seja qual for, aqueles que sofrem uma dor silenciosa, que muitas vezes você se esforça até para rir, mas o teu coração está destruído. Muitas vezes você luta para levantar, para poder caminhar mais um dia. Há uma promessa: Deus está presente com você. Está presente, irmãos. Ele não deixa você sozinho, sozinha, desamparado. A dor é grande, a luta é grande, mas a libertação de Cristo Jesus é maior e nos faz caminhar. Então eles caminhavam em liberdade. Então essa dor que você tem, esse problema que te consome, essa vida que talvez difícil que você leva, que no nome santo do Senhor Jesus Cristo não impeça você de caminhar em liberdade. E você caminhe em liberdade diante do Senhor. Porque o terceiro item e penúltimo, o fogo que não destrói, porque o fogo não destrói o que Deus protege. Não destrói. Versos 26 e 27. Então, aproximando-se da entrada da fornalha de fogo ardente, Nabucodonosor disse: Sadraque, Mesaque e Abidnego, servos do Deus Altíssimo, sai e vinde. Logo Sadraque, Mesaque e Abidnego saíram do meio do fogo, e os sátrapas, os prefeitos, os governadores e os conselheiros do rei, estando reunidos, viram que o fogo não tivera poder algum sobre o corpo daqueles homens, nem os cabelos da sua cabeça foram chamuscados, nem seus mantos se alteraram, nem cheiro de fogo havia neles. Glória a Deus, irmãos, que o Senhor seja louvado, engrandecido. Os homens saíram ilesos. O fogo não queimou seus corpos. O fogo não queimou os cabelos, não deixou o cabelo
deles não foram chamuscados. Não houve ali cheiro algum de fumaça. O fogo não destruiu nada. A única coisa que o fogo destruiu foi as amarras. Porque eles estavam soltos. No verso 25. Então aquilo que prendia as mãos deles, não, está lá, porque eles caminhavam livres. Então, meus irmãos, há um princípio lindo, porque as provas que parecem destinadas à destruição, elas podem ser, e não só podem, mas serão e se tornarão instrumentos de libertação, quando Deus está presente. As provas, meus irmãos, que parecem destinadas à destruição, podem se tornar instrumentos de libertação, quando Deus está presente. Então, o fogo que Deus permite na sua vida, aquele fogo, tem um fogo de Deus, né? Espírito Santo, né? Mas é o fogo que está aqui da fornalha, o fogo de Deus que Ele permite vir na sua vida, não é para te consumir, não é para que você possa ser derrotado ou destruído, mas para te libertar, para nos libertar de prisões invisíveis que muitas vezes nós vivemos. Prisões do egoísmo. Quantas e quantas vezes nós somos egoístas, querendo que o mundo, parece que a gente é o sol, né? E tudo gira ao entorno. É o rei, querendo que todo mundo sejam seus súditos. Muitas vezes Deus está nos libertando dos medos que não querem fazer a gente prosseguir, medos que querem tirar a nossa paz, medos que muitas vezes nos assombram, mas muitas das vezes Deus Ele permite para que nós sejamos libertos das nossas próprias dependências, e a gente chegar e olhar para Deus e falar: eu só dependo de Ti, meu Deus, homem nenhum pode me socorrer, mas somente a Ti. Minha conta bancária não vai me socorrer, a minha plena saúde ela não vai me socorrer, o meu ser, as minhas forças, o meu intelecto, a minha posição, seja o que for, isso não vai resolver os meus problemas. A única pessoa, o único que pode me trazer salvação és Tu, Senhor. E muitas vezes a gente tem que estar passando pelo fogo, meus irmãos, para poder entender que nós não temos nada além de Deus. Quando foi que a igreja mais cresceu? Perseguição, irmãos. Não que ela não cresça hoje, ela cresce. Vemos templos inundados de pessoas. Não estou aqui para julgar as pessoas, nada disso, porque Deus é que nos julga, né? Deus é que nos julga. Mas será que se explodir uma perseguição aqui no Brasil, será que vai ter tudo isso de crente que a gente vê mesmo? Mas em tempo de perseguição, foi quando a igreja mais cresceu. Sabe por quê? Porque o povo sabia que eles criam e eles eram verdadeiramente servos, eram verdadeiramente discípulos, e são. Eram pessoas que falavam: eu escolhi a Deus, e eu vou servir a Deus, nem se for para eu perder a minha vida, porque pode matar o meu corpo, pode fazer qualquer coisa comigo, mas nunca vai conseguir matar a minha alma, porque a minha vida já foi liberta através de Cristo Jesus. Então, meus irmãos, às vezes as tribulações nos convergem para uma intimidade com Cristo Jesus. Ela forja o nosso caráter.
Eu já falei várias vezes aqui na igreja, Deus ele não está muito preocupado, não que Ele não está preocupado, eu até abro parênteses aqui, porque para não se entender errado, Deus está preocupado sim com o que você veste, com o que você come, com as suas contas, com as suas alegrias, felicidades, mas Ele está muito mais preocupado com o teu caráter, com o meu caráter. Ele está muito mais preocupado com a nossa fidelidade, e não com aquilo que nós temos, porque eu posso não ter nada, mas você tendo Deus tem tudo, como a própria Bíblia nos diz, que adianta ganhar o mundo inteiro, e perder a própria alma, perder a sua alma, perder eternamente a comunhão com Cristo Jesus. Meus irmãos, então a nossa vida, ela está além daquilo que nós vivemos nesse cotidiano. Lutas tem, tribulações tem, amargura tem, choro tem, decepções tem também, mas também nós temos vitória no nosso caminhar, vitória no nosso andar e olhar para as coisas. Então escolher o que a gente quer e parar de ficar em cima do muro, irmãos. Aquele negócio, aquela coisa, para a igreja de Laodiceia, né? O Senhor falou, né? Você não é nem quente, nem morno. Perdão, você não é fria nem quente. É melhor que fosse fria logo. Não é melhor que fosse fria, porque pelo menos assim pudesse ali ter um calorzinho para aquecer. Mas você não é nem fria nem quente, você é morna, sem graça. E eu vomitar-te-ei da minha boca. Então muitas vezes a gente precisa tomar postura, e não ir nos ditames culturais. Eu não estou falando ir assim, questão, tem lá as culturas, temos aí os folclores, temos as coisas legais, tem, muito legal, mas temos muita besteira, meus irmãos. Então, posicionamento. Há situações que Deus permite para não nos consumir, mas para nos libertar. E eu preciso estar atento quanto a isso. E o último item, antes de partirmos para a conclusão, o último tópico, o testemunho que glorifica a Deus diante do mundo, diante das autoridades, diante de todos. Nós vamos ler os versos 28 e 30. Nós vamos ver que Nabucodonosor, ele reconhece publicamente o poder de Deus. E a palavra de Deus, ela diz lá a partir do verso 28. Então Nabucodonosor falou: bendito seja Deus de Sadraque, o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou seu anjo e livrou os seus servos, que confiaram nele e frustraram a ordem do rei, preferindo entregar os seus corpos a cultuar ou adorar outro Deus, senão o seu Deus. Por isso, eu decreto que todo povo, nação e língua que proferir blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, seja despedaçado e suas casas se tornem um monte de entulhos, porque não há outro Deus que possa livrar desta maneira. Então o rei fez Sadraque, Mesaque e Abednego prosperarem na província da Babilônia. Os testemunhos daqueles homens não foi apenas pessoal, mas foi público e transformador. Um rei pagão, um rei blasfemo, um rei que queria adoração, começou a glorificar o Deus de Israel, porque viu a fidelidade dos seus servos e o poder que Deus agiu através deles, o poder do Senhor. Então, uma vida, meus irmãos, coerente com a fé, é uma vida de testemunho. Às vezes a gente vive muito um eu, meus irmãos.
é um euísmo lascado, né? Pelo amor de Deus, é eu, porque eu preciso ser feliz, eu tenho que ser feliz, eu tenho que ter isso, eu tenho que ter aquilo, eu tenho que ter a minha poupança bancária cheia de dinheiro, eu tenho que ter a melhor casa, eu tenho que ser patrão, eu tenho que ter o carro, eu tenho. E daí você vê que Deus dá sim para os seus. Deus faz crentes ricos, crentes pobres, Deus faz. Deus, Ele dá para quem Ele permite, para quem Ele deseja. Mas a questão, meus irmãos, que a gente vive num evangelho, a qual que muitas vezes os melhores e maiores testemunhos simplesmente estão pautados no eu, porque eu conquistei, eu isso e eu aquilo. E a hora que você vê, onde está a glorificação daquele que é o grande eu sou, que é o nosso Deus? Aonde que está levando aquela vitória? Quando as pessoas verem, simplesmente, parece cena de filme, é um coitado que se tornou-se o abastado nas terras deste mundo. Que coisa linda, é legal, sim, é bonito de ver. Mas quando há um testemunho verdadeiro, esse testemunho, ele não torna-se apenas aquele testemunho pessoal, mas ele leva uma transformação pública, e o nome de Deus é glorificado, e o nome de Deus é exaltado. Então, meus irmãos, eu volto a dizer, uma vida coerente, ela tem que ser uma vida coerente com a fé que você profere, seja na bonança ou seja na falta. Uma coerência na fé é você se posicionar do jeito que você é aqui na igreja, no culto de domingo à noite, como você é amanhã lá no seu trabalho, diante das pessoas, não cristãs ou cristãos também. Então ter coerência. Hoje eu levanto minhas mãos e louvo ao nosso Deus, que eu grito que a sua maravilhosa graça me transformou. E amanhã eu chamo o meu próximo de desgraçado, amaldiçoado, e profiro as mais horríveis palavras, ao invés de fazer aquilo que a Bíblia nos ensinou, bendizer aos que, abençoai aos que vos amaldiçoais, orai pelo que te persegue. Irmãos, é sério? Que fé é essa? É uma fé conforme me cai bem? Uma fé que me faz aí, que é uma fé própria ali, que é conveniente, talvez? Não, a nossa fé tem que ser coerente. Então, mesmo sob pressão, mesmo sendo perseguido, você se tornará um sermão vivo que o mundo não pode ignorar, seja o que for. E aí, eu digo, meus irmãos, isso é uma verdade. Quando nós vivemos a coerência com aquilo que nós pregamos e fazemos mesmo sob pressão, o sermão que você está pregando através do teu testemunho de vida, esse testemunho vivo, o mundo não pode ignorar. Seja você rico, pobre, seja você letrado e iletrado, seja você homem, mulher, criança, adulto, seja quem for, quando nós nos posicionamos como verdadeiros servos do Senhor, é impossível ser ignorado pelo mundo, porque o mundo verá as suas obras, e muitas das suas obras serão um cheiro suave, como um perfume, mas outros serão para um cheiro de destruição, mas você exalará
o perfume de Cristo. Então, quando permanecemos fiéis, Deus usa nossa história para revelar a glória dele a pessoas que jamais ouviram de outra forma. Quantas e quantas pessoas foram impactadas pela sua vida? Eu tenho certeza que muitas. Quantas pessoas puderam ver a Cristo Jesus através do seu caminhar? Muitas. E para concluirmos a mensagem de hoje, Daniel, capítulo 3, ele nos ensina aqui: a fidelidade pode nos levar à fornalha. Puxa, que chato, né? Poderia falar, né? A fidelidade vai nos livrar de tudo. Mas aí eu estaria mentindo ou estaria dizendo aquilo que você quer ouvir. Mas é ao contrário. A fidelidade pode te levar para a fornalha. Mas a presença de Deus transforma a fornalha em um lugar de libertação. Porque lá naquele local você vai ser trabalhado. Deus ministrará na sua vida. O poder do Espírito Santo que habita em nós, ele vai se manifestar, ele vai agir no nosso ser, e Deus vai nos fortalecendo para poder caminhar. Porque o fogo não tem a palavra final. A luta não tem a palavra final. A luta não vai ditar quem você é. Mas Deus estará conosco. E também vemos que Deus é glorificado. Deus é exaltado através da perseverança dos seus filhos. Então, quando vocês perseveram, Deus é glorificado. Quando vocês não se abaixam ao ditame do mundo, Deus é glorificado. Quando você olha essa situação e confia que Deus tem o melhor para você e mantém-se fiel, Deus é glorificado. Porque Deus é o centro de tudo, meus irmãos. Nós somos cristocêntricos. Porque a Bíblia converge em Cristo Jesus, para Cristo Jesus. Então, se você está no fogo das lutas, lembre-se que você não está só. Deus está com você. O mesmo Deus que caminhou lá na fornalha da Babilônia, Ele continua caminhando hoje conosco nas nossas vidas. E quando tudo terminar, ficará claro que o fogo não destruiu a sua fé, a sua perseverança e a sua vida, apenas revelou quem o nosso Deus é, um Deus que nos ajuda. Tenho certeza, meus irmãos, disso, que essa passagem bíblica, ela não simplesmente se trata de um livramento sobrenatural, sabe? Não é apenas isso. Com certeza é algo fantástico, né? Uma galera ser jogada lá no fogo ardente, não sei quantos mil graus estava lá, não sei quantos graus, mas, e não ser queimada. É sobrenatural? É sim. Mas não se trata apenas desse sobrenatural, mas sabe do que se trata também? Da fidelidade. Da fidelidade de um povo que ama a Deus acima de qualquer coisa, e da fidelidade de Deus, que cuida do seu povo em meio à luta. Então se trata da presença divina junto aos seus, para poder andar e caminhar a cada dia. E se trata de um testemunho público de que Deus, Ele é e sempre será o nosso Deus, e Ele está acima de qualquer coisa deste mundo, acima do meu cônjuge,
acima do meu trabalho, acima dos meus filhos, acima dos estudos, acima de qualquer coisa, porque Deus, Ele está acima de tudo. E Deus, Ele requer tudo de nós. Então o foco do texto bíblico não é a fornalha, mas quem está dentro dela, que é o nosso Jesus Cristo. É o foco da nossa fé, é o foco daquilo que nós temos como esperança, é o foco daquilo que nós temos como vida, porque um dia Cristo Jesus, Ele veio a este mundo, completou uma missão que foi impossível para nós, e nos fez ali novamente uma ponte, para termos a reconciliação com o Pai, e podemos viver eternamente com Ele. Então, o único capaz de nos fazer prosperar, e não deixar sucumbir, é Jesus Cristo. Este é o único. Amém, irmãos? Feche teus olhos mais uma vez. Talvez você não esteja passando pela fornalha, né? Talvez está tudo tranquilo a vida. Talvez não também. Às vezes está difícil as coisas. Então, Deus conhece a vida de cada um que aqui está. Deus, Ele sabe do que cada um aqui precisa. Então coloque diante dEle neste momento. Coloque diante dEle como um livro bem aberto, sabe? Nada às escondidas. Coloque diante dEle a sua dor, o seu pecado, a sua luta, os seus medos, as suas desilusões. Coloque diante dEle. Coloque diante dEle e fala: Pai, eu preciso, né, da sua ajuda. Preciso do seu cuidado. Preciso do teu ânimo, que me dê ânimo, porque fico desanimado de alguns acontecimentos, algumas incompreensões, desanimado diante das decisões. Mas coloque diante dele: Senhor Deus e Pai, te agradecemos primeiramente, ó Deus, pois Tu és um Deus eterno, que tem um amor eterno, ó Pai. Te agradecemos, ó Deus, pois o Senhor nos enxerga, Deus, em meio às multidões. O Senhor olha, Senhor, para nós com um olhar de misericórdia e amor. Pecamos, ó Deus, muitas vezes, escolhemos muitas vezes desobedecer, ó Pai, e até mesmo correr de Ti. Por isso pedimos perdão quando falhamos, ó Pai, erramos o alvo. Perdoa-nos, ó Deus, quando com as nossas bocas proferimos, ó Deus, palavras inúteis. Perdoa-nos, ó Deus, quando com as nossas bocas proferimos palavras torpes, ó Deus. Perdoa-nos, ó Pai, quando escolhemos caminhos errados, ó Senhor. Perdoa-nos, ó Deus, quando fugimos de Ti, quando o Senhor está nos chamando. E o Senhor está chamando, vinde a mim. Vinde a mim, você que está cansado e oprimido, que eu vos aliviarei. Vinde a mim aqueles que estão escondendo atrás de conceitos e valores do mundo e tentando dar as mais diversas desculpas para suas falhas, pelos seus caminhos. Mas Deus diz: vinde a mim do jeito que você está também, porque o nosso Deus é um Deus que cura e liberta e transforma. Então, por isso, diante de tudo isso, Pai, colocamos as nossas vidas em Tuas mãos, para o Senhor trazer libertação dos pecados, libertação das angústias, libertação, Senhor Deus, das incertezas, libertação, Senhor Deus, do nosso eu, para vivermos aquilo que o Senhor
tem para nós. Fortaleça-nos, ó Pai, com a tua mão poderosa. Fortaleça-nos, nos guiando, ó Deus, e enche-nos com o poder do teu Espírito Santo, ó Pai, a cada dia, forjando, ó Pai, o nosso caráter, forjando, ó Deus, as nossas vidas, forjando, Senhor Deus, todo o nosso eu. Seja Rei, Senhor Deus, seja o centro, ó Pai, de tudo que nós temos. É o que clamamos a Ti, ó Pai, no nome santo do Senhor Jesus Cristo. Amém.